Bom, é isso. Nós estamos no dia 27 de agosto de 2020, nossa primeira aula de matrizes do pensamento e behaviorismo. Nós já discutimos a respeito da ideia relacional entre operantes e respondentes, né? Como que isso se organiza no ser humano em específico e como que isso vai funcionar na prática, como que eu consigo fazer uma análise funcional. Bom, vamos lá. A respeito da nossa disciplina, né? Eu estou com um contrato pedagógico aberto aqui. Contrato pedagógico seria, assim, as nossas regras da disciplina. Então, eu vou falando aquilo que eu espero da matéria. Eu gostaria que vocês falassem também os pontos altos, baixos, das matérias anteriores que a gente já teve juntos, né? Coisas que vocês queriam que mantivesse, coisas que vocês queriam que mudasse, ou ainda boas práticas dos outros professores, né? Ah, tem um professor uma professora que faz determinada coisa que é muito boa com a gente. Então, talvez eu possa implementar isso, possa aprender a colocar na aula também. Na nossa disciplina faz parte de um conjunto de disciplinas, né? A Anhanguera tem 4 disciplinas chamadas matrizes do pensamento. E aí vocês vão ter matrizes do pensamento em psicanálise, matrizes do pensamento humanista, matrizes do pensamento cognitivo e matrizes do pensamento comportamental, behaviorista, né? Que são as grandes 4 escolas, assim, da psicologia atual. Existem outras, né? Fenomenologia, existem outras matrizes, mas compreendendo essas 4, vocês já vão estar um pouco articulados, assim, para buscar essas outras. E, de certa forma, vocês vão ver as outras abordagens ao longo do curso em outras matérias, mas especificamente a faculdade é fundada em cima dessas 4. Esse é mais ou menos um modelo didático. Eu já vi em outras instituições que eu trabalhei, que eu dei aula, é mais ou menos um modelo didático, né? As faculdades tentam adotar um modelo que oferece 3 ou 4 abordagens com alguma profundidade para que vocês possam aprender um pouco. O desenvolvimento do psicólogo depois é um desenvolvimento que exige autonomia por parte do psicólogo, né? Por exemplo, na minha formação, eu procurei o behaviorismo, porque eu não conhecia outras coisas. Agora, mais velho, eu tenho procurado muita psicologia tomista, que é uma psicologia mais tradicional e que talvez não exista nos cursos de psicologia tão rápido assim. Pode ser que isso vire uma necessidade, que as pessoas procurem por isso e que esteja presente nos cursos de psicologia, e pode ser que a psicologia atomista ela entre mais em desuso ainda, né? Ela é muito específica. Então, não é que eu vou abrir mão do behaviorismo, não é nada disso, mas é que eu preciso de outros elementos para favorecer a minha compreensão. E eu pretendo dedicar também a psicanálise, ao humanismo, tá? Isso porque, conhecendo mais coisas, eu consigo gerar maior aprendizagem. A nossa aprendizagem ela é feita por contraste, pela contraposição. Eu preciso saber aquilo que é e aquilo que não é, tá? Então, eu sugiro que vocês levem o curso mais ou menos dessa forma, ao invés de entrar numa discussão de qual abordagem é melhor e qual eu tenho que ser, né? Dar uma espécie de pressão, não, eu tenho que ser tal abordagem, e, sobretudo, dar uma espécie de pressão afetiva, né? Ah, eu gosto muito da professora Lucimar, mas a abordagem dela é comportamental, então eu não vou poder ser amigo dela. Não tem nada a ver isso, né? Ah, eu gosto do professor Matheus, mas eu gosto de psicanálise. Não tem nada a ver. As abordagens são formas de olhar para a realidade. E a realidade é maior que as abordagens. Por isso existem tantas abordagens. Então, quanto mais eu conheço as coisas, mais eu estou próximo da verdade. Mais eu estou buscando a verdade. Mais eu estou buscando a realidade. Então, eu sugiro que vocês sempre busquem tudo, assim. É óbvio que vocês vão se identificar com uma ou outra abordagem, que aquilo vai ser uma ferramenta boa para vocês, como o behaviorismo é para mim. Eu consigo transitar bem dentro dele. Consigo, inclusive, ver os limites dele, os limites teóricos e da atuação. E para isso eu já estou sanando com a psicologia tomista e pretendo conhecer as outras para sanar esses limites, né?
Mas, mesmo assim, eu vou continuar agindo de forma behaviorista no meu consultório, porque eu me identifico muito com isso, com a minha forma de pensar. Ele é bastante sistematizado e essa sistematização funciona para mim. Pode ser que vocês encontrem alguma coisa que vai sistematizar dentro de vocês, e isso é muito bom. Essa é uma ferramenta principal. Mas a questão é a seguinte: se eu tenho um martelo na mão, eu fico enxergando pregos no mundo, e aí eu fico tentando consertar tudo com martelo. E tem coisas que não vão ser consertadas com o martelo, elas vão precisar de outra compreensão. Quer dizer, se a tua ferramenta ela é muito restrita, se o teu behaviorismo é muito restrito, o teu poder de ação é muito pequeno, tá? E por isso que a faculdade oferece 4 matrizes, 4 aprofundamentos. Não é para você escolher um deles, mas é para você expandir teu horizonte. Na outra instituição que eu trabalhei, eram 3 matrizes apenas. Era psicanálise, humanismo e behaviorismo. Não tinha cognitiva comportamental. Na de vocês tem um advento, então uma coisa a mais. Cognitiva comportamental ela é mais moderna, ela é mais atual e tem alta, né? Então é interessante que vocês aprendam a respeito. Na faculdade que eu fiz, a minha graduação, existiam muitas outras matrizes, assim, era maior, era mais amplo. Mas mesmo assim, não, eu só fui saber sobre a psicologia tradicional em história da psicologia, né? Os clássicos gregos, né? O pensamento filosófico. A filosofia e a psicologia elas se encontram, e eu só fui saber disso em uma matéria lá, história da psicologia. Então, tudo que eu quero saber a respeito eu tenho que procurar sozinho. O que eu estou dizendo para vocês é assim: é importante que vocês façam a expansão para que depois vocês consigam expandir mais ainda. Então, por isso a ideia das matrizes. Essa matriz especificamente vai falar do behaviorismo. Entenda como matriz uma espécie de modelo, molde, né? Quando a gente fala, por exemplo, vai para uma fábrica, né? A gente fala assim, qual é a matriz? Quer dizer, qual é a peça que serve de modelo para fazer as outras? É isso que é uma matriz, né? É um modelo. Então, matriz do pensamento significa modelo da forma de olhar para o mundo. E a gente vai ter um modelo da forma de olhar para o mundo behaviorista. Pode ser que para alguns de vocês não faça o menor sentido e que vocês não gostem. Mesmo assim, eu pediria que vocês se esforçassem para isso. Não esforçar para gostar, mas ao menos fazer uma forçativa de aceitação. O verbo aceitar é um verbo de ação, tá? Ele é um verbo de ação. Significa que aceitar alguma coisa depende da minha vontade. Eu preciso me esforçar para aceitar. Eu preciso silenciar outras coisas dentro de mim para pelo menos aceitar. Esse pedido de aceitação que eu estou fazendo para vocês não é para vocês defenderem o behaviorismo, gostar do behaviorismo, nada disso. Mas é assim, ó, tentem encarar a vida ou tentem encarar essa oportunidade como uma possibilidade de expansão. Eu estou falando isso já vai fazer assim, várias e várias aulas eu estou falando isso para os alunos. Mas imagine que a tua psique, imagine que teu mundo, a tua compreensão de tudo é feito de peças de Lego. E que essas pecinhas de Lego, elas são, na verdade, os seus signos, assim, né? A tua linguagem, signo no sentido de palavras, né? Essas pecinhas de Lego são os seus signos, são a sua linguagem e a tua compreensão de mundo. Quanto mais linguagem eu tenho, quanto mais coisas eu sou capaz de entender nesse mundo, mais compreensão do mundo eu sou capaz de ter. Ou seja, quanto mais pecinhas eu tenho, mais coisas eu consigo montar no meu imaginário, na minha mente. Mais coisas eu consigo montar. Eu expando meu repertório operante, sobretudo meu repertório operante mental. Se eu tenho pecinhas só do mesmo tipo, eu só consigo montar a mesma coisa. Se eu ficar assistindo Malhação na Globo, né, todo dia eu assisto Malhação. Sei lá, eu não assisto a novela, não assisto nada, não tem televisão na minha casa. Vai fazer uns 10 anos isso daí. Então eu não sei qual que é a novela que está passando agora. Mas se eu só assisto a novela normalmente tem sempre o mesmo tipo de pecinha, né? Então tem um vilão, que ele é rico e poderoso e malvadão. E tem um mocinho e uma mocinha, um homem e uma mulher, ou uma mulher só, ou só um homem, né? É, que ele é sofrido e pobre, e que ele tem que vencer a vida. Então ele vai vencer a pobreza e vai vencer as maldades feitas pelo vilão. Todo enredo de novela é igual.
e aí acontece uma série de desavenças, e ele faz um casal com a menina, mas ele é confuso, e aí depois ele se acerta com ela. Se eu ficar alimentando meu imaginário com isso, a minha forma de ver o mundo vai ser uma forma de ver o mundo de novela. Tudo para mim vai ser assim: bom e mal, o rico é mal, o pobre é bom, ricos contra os pobres. Se eu só alimento a minha forma de pensar com essa dialética de classes, né? Pobre contra rico, negros contra brancos, mulheres contra homens, eu fico vendo o mundo desse jeito, um contra o outro. Então eu não consigo expandir, porque a minha estrutura é sempre assim, eu fico tentando encaixar as coisas a partir das peças que eu tenho. Meu cliente vem falar para mim um sentimento dúbio, eu estou apaixonado pela minha esposa, mas eu tenho medo de me casar com ela, eu fiz uma maldade para ela, assim, mas eu também a amo, né? Então eu fico nessa coisa de dicotomia. Relacionamento tóxico. Tudo é tóxico hoje em dia. Relacionamento abusivo. Tudo é abusivo. Se a gente pensar friamente, para eu exercer a minha liberdade, muitas vezes eu vou ter que sobrepor a liberdade do outro. A forma que eu consigo sair e vencer isso é exatamente enxergando a minha liberdade, enxergando a liberdade do outro. Se eu não faço esse movimento, eu vou cair nessa coisa de abusivo. Tudo é abusivo, né? Tal pessoa não me deu o que eu queria. Eu não sei o limite do meu direito. Eu não sei o limite da minha necessidade. Então eu acho que o outro não me deu o que eu precisava. E aí eu pego e transporto isso para o meu consultório. Minha vida vira uma novela, assim. Minha vida vira essa discussão de lutas de classe, vira essa coisa que está sendo repetida, essa bobagem que está sendo repetida dia após dia para gente. Porque eu só tenho peças mentais do mesmo tipo. A minha linguagem é do mesmo tipo, toda vez. A minha compreensão é do mesmo tipo, eu só leio as mesmas coisas, e aí eu só monto as mesmas estruturas psíquicas. E eu vou tentar consertar o meu cliente, eu vou colocar isso aqui nele. Então, eu vou restringir a liberdade dele, mesmo sem querer. E se eu não restringir a liberdade dele, eu vou ser ineficaz, ineficiente. Porque pode ser que o modelo de pecinha que o meu cliente tem é um modelo muito diferente do meu. Então, por exemplo, eu entro numa pegada assim: eu sou contra religiões, eu sou contra religiões. Aí meu cliente quer falar comigo um aspecto de uma religião qualquer, vamos supor que ele seja cristão, né? Eu não sei do que ele está falando, eu não consigo ajudar ele dentro daquilo que ele está falando, porque eu não conheço aquilo. Ou eu preciso estudar tudo, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não aceite aquilo na minha vida, eu preciso conhecer as coisas, porque daí eu aumento a variabilidade de peças que eu tenho, eu aumento a minha linguística, eu aumento meu repertório operante de compreensão, e aí eu consigo montar as coisas como elas são. Então, meu cliente fala para mim A, eu entendo o A. Nessa hora, eu consigo até ser mais empático com ele. Porque, por exemplo, para mim, que sou um homem de 30 anos, 35 anos, tenho uma vida razoavelmente boa, de classe média, nunca passei fome, eu tenho um nível de estudo razoavelmente bom, fiz faculdade, as coisas vieram para mim com alguma facilidade. Eu tenho um nível de sofrimento, que esses eu sei entender. E eu tenho um nível de sofrimento que eu não sei entender. Então, se eu for atender, por exemplo, um outro homem com as mesmas características que eu, mas que, por exemplo, esteve numa guerra, eu vim lá da África, eu vim do Oriente Médio e eu passei por uma guerra. Eu não sei entender essa pessoa. Eu não consigo ser empático com ele. Quer dizer, eu consigo ser simpático, eu consigo me sensibilizar com ele, entender que ele está sofrendo, mas eu não consigo ter empatia, eu não consigo me colocar no lugar dele e enxergar o mundo pela ótica dele, porque eu não sou capaz de ter as peças que ele tem. Então, para eu ter essa vivência e conseguir agir com ele e ajudá-lo naquilo que ele precisa, eu preciso expandir essa minha percepção, eu preciso ter uma expansão linguística. Eu preciso expandir isso com modelos de vidas humanas possíveis. Onde é que eu vou encontrar isso? Eventualmente nos filmes, filmes bons, né? Que não tenham muita deteriorização da realidade, né? Tem filme de ficção científica que trata de realidades impossíveis, então nem adianta pensar muito nisso. Mas tem filmes de ficção ou filmes de romance que tratam de realidades humanas possíveis, e esses são bons, porque me dão uma ideia.
mas principalmente nos livros, porque como o livro não tem a imagem, eu sou obrigado a criar a imagem. Então eu já estou treinando o meu corpo a montar as coisas a partir das palavras. Então o livro descreve uma cena, eu monto aquela cena. Meu cliente, quando for conversar comigo no consultório, ele não vai me mostrar um filme da vida dele com as imagens prontas. Ele vai me dar as palavras. E a partir das palavras dele, eu tenho que montar a cena dele. É isso que é empatia. É pegar as palavras da pessoa e montar aquilo que ela está expondo para mim. Dá para pensar, com isso que eu estou falando agora, que ser empático é muito mais difícil do que a gente imagina. E que vocês não vão resolver isso agora. E eu falando isso, eu não estou no alto da torre de marfim, ditando regras, não. Essa é a minha luta pessoal também, como é a luta de todo psicólogo. A gente quer cada vez ser mais empático, então a gente tem que estudar cada vez mais para expandir cada vez mais a nossa possibilidade imaginária, para poder comportar cada vez mais os alunos, comportar cada vez mais os clientes, né? E é assim que funciona por uma vida toda. Essa que é a narrativa da vida, né? Então, é nesse sentido que eu peço que vocês tenham aceitação com as abordagens, não só com o behaviorismo, mas com as outras abordagens também, tá? No sentido de aceitação para que vocês melhorem uma coisa dentro de vocês, que inclusive vai ser útil na profissão, a capacidade empática, a capacidade intelectual. É isso que é inteligência, né? Inteligir significa pegar os elementos do mundo e montar um cenário mental. Quanto mais peças vocês têm, mais eles conseguem ser inteligentes. O Aristóteles dizia assim: a inteligência opera sobre o conhecimento. Então, quanto mais coisas vocês conhecem, mais vocês conseguem montar e articular o mundo depois. Tá claro isso que eu acabei de falar? Essa coisa de articular o mundo e o porquê das matrizes? Tá tranquilo para vocês isso? Tá tranquilo, professor. Certo. Bom, se tá tranquilo, então vamos fazer um intervalo. 5 para as 10 agora, a gente volta às 10h10, pode ser? A gente faz um intervalinho, eu fecho aqui a câmera, fecho o microfone um pouquinho, a gente toma água, e aí 10h10 a gente volta, tá bom? Tá bom. Até daqui a pouco.
Bom, é isso, pessoal. Vamos aí? Vocês estão por aí, pessoal? Felipe e Vitória? Eu tô aqui, professor. Beleza. Bom, então, como todo mundo já está indo embora, eu vou só mostrar o contrato pedagógico para vocês e aí eu encerro a aula, tá? Para não ficar muito cansativo. Deixa eu ver, compartilhar a tela. Isso aqui, tá. Então, eu estava falando sobre as matrizes. É isso que é uma matriz do pensamento, é uma forma de ver o mundo, né? Então, essa é a matriz do pensamento behaviorista. Essa é uma das grandes escolas lá da psicologia, é importante para vocês. A forma que nós vamos trabalhar não é nenhuma novidade, né? É a forma do KLS. KLS vem da sigla Croton Learning System, que significa Sistema de Ensino da Croton, né? A Croton é a empresa de educação que está por trás da Anhanguera, que organiza a Anhanguera. Então, por isso a gente usa sempre o sistema da Croton, né? Esse sistema é organizado em pré-aula, aula e pós-aula. Isso não mudou, esse semestre permanece igual. Nós vamos ver dessa forma. E o que eu peço é que nessa disciplina de matrizes, ele realmente seja feito como o esperado, né? Que a gente realmente estude e tenha autonomia. Eu sempre vou colocar os capítulos para vocês lerem nas pré-aulas, né? Eu vou tentar fazer com que o volume de leitura não seja muito grande, dividindo os capítulos nas unidades e que o assunto não seja muito extenso nessa leitura, mas eu gostaria que vocês tivessem esse hábito de ler o material antes, para que na aula a gente pudesse aprofundar, né? Veja, uma simples pergunta do Felipe hoje fez com que eu pudesse ampliar o que eu tinha para dizer, né? Ele falou, professor, o Skinner teve um problema para lidar com a liberdade. E aí eu preciso expandir a explicação. E aí todo mundo sai ganhando com isso, né? É melhor para vocês, é melhor para mim, a aula fica mais leve se todo mundo participar. Então, a minha ideia é que vocês estudem para que possam fazer boas participações. A aula vai ser sempre expositiva e dialogada, então a gente vai sempre olhando slides e conversando. Eu não costumo fazer slides minuciosos, assim, como outros professores, né? Cada frase que vão falar, eles vão colocando nos slides. Meu slide ele é sempre temático e eu sempre falo mais do que está escrito. É uma característica, uma tendência minha e eu acho que vai se manter. Eu posso até tentar tornar a coisa mais sistematizada, mas eu acho que essa característica ela vai se manter. Eu vou ser sempre expansivo assim na fala. Então, eu peço que vocês tenham paciência com isso. Se não for uma forma simples para entender ou do jeito que vocês preferem, eu peço que tenham paciência. Mas por enquanto vai precisar ser assim. E a nossa pós-aula vai ter sempre um vídeo. Eu vou usar o Audidetics com vocês, aquele canal de animações que tem um resumo, né? Ou, além do vídeo, eu posso usar também exercícios de fixação. Então, os 3 tempos de aula fecham o conteúdo. Nós teremos 12 conteúdos inéditos, a começar por hoje, né? A gente começou falando a introdução, eu vou subir um capítulo de introdução para vocês lerem. É capaz que o AVA esteja totalmente funcional nessa semana, no final dessa semana, assim, estourando.
E na semana que vem a gente vai ter todo o material à disposto. Aqui eu gostaria de fazer já uma distinção do ponto de vista comportamental, né? Cada verbo que a gente usa diz respeito a um comportamento, em linhas gerais. Então, quando eu falo em entender e aprender as coisas, eu estou falando em comportamentos diferentes, né? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Quando o professor explica e aponta na lousa, ou dá uma palestra, ou faz uma aula, vocês estão favorecendo um comportamento de entender. E o entender tem a ver com a observação. As instâncias comportamentais envolvidas são relacionadas a isso também, né? Então, eu vou aprender a ficar quietinho e tentar articular aquilo que está sendo falado com as coisas que eu já conheço. Só que o entendimento é uma das partes, assim, da educação. Enquanto eu estou entendendo as coisas, eu posso dizer que eu sou um aluno, né? Eu estou olhando a luminosidade do outro. O outro está me iluminando. Daí que vem a palavra aluno, né? Aquilo que é iluminado pelo outro. Ele está esclarecendo as coisas para mim. Ele está trazendo luz para o meu pensamento. Mas, tal como a própria palavra diz, o aluno ele depende da luz do outro. Ele depende do outro nesse entendimento. O aluno que só entende a matéria, ele depois tem um comportamento recorrente que eu sempre vejo na aula, que é assim: o aluno presta atenção, ele dá bons conselhos na aula, assim, ele dá boas participações, né? Ele fala coisas boas, ele faz bons questionamentos, mas na hora da prova, sobretudo se é uma prova discursiva, os alunos falam assim: ah, professor, eu não estou sabendo me expressar, eu sei a tal coisa, mas eu não sei escrever. Isso é porque saber algo em termos cognitivos e saber escrever algo são comportamentos diferentes. Eu posso olhar uma pessoa dirigindo o carro e entender como dirige, mas daí eu pegar o carro e dirigir é outra coisa, é outro comportamento, com outros reforçadores, outras contingências, né? São comportamentos diferentes. E aprender a cozinhar é assim também, né? A pessoa faz um bolo, eu vejo e entendo, mas na hora que eu mesmo vou fazer é diferente. Construir coisas, construir uma casa. E com a aprendizagem não é muito diferente disso, né? Então eu vejo o professor dando aula e eu posso entender ele, mas eu não necessariamente aprendi, eu não adquiri propriedade sobre aquele conteúdo. Então, para eu aprender, eu preciso de um esforço solitário da minha parte, solitário no sentido de que ele precisa ser individual, tá? E solitário porque ninguém mais pode colocar as coisas dentro da gente. A gente tem que fazer sozinho mesmo. Por isso solitário, né? É individual mesmo. Esse movimento solitário, ele exige um papel ativo por parte do aluno. Então, até que ele é aluno, né, e daqui para frente ele passa a ser estudante, aquele que estuda, aquele que busca a coisa para que ele tenha autonomia e que ele possa iluminar os outros depois, né? Então, aqui o verbo já não é mais entender, seria o verbo aprender, é diferente. Na aprendizagem eu tenho consequência, a consequência reforça a minha resposta e ela aumenta em frequência. No entendimento, a consequência é a compreensão e aumenta a frequência do entender. Quando eu entendo alguma coisa, mais eu consigo entender. Ou mais eu estou propenso a assistir a aula. Eu aprendi a assistir a aula, nesse caso. A experiência que eu tive foi a de olhar para as coisas. Agora, na aprendizagem ativa, sobretudo de ler as coisas e principalmente de escrever as coisas, então eu estou tendo uma possibilidade de apropriação daquilo, de expressão depois. Então, seria algo como observação, observar a ação, né, que é algo muito importante na nossa educação, e outra coisa seria como agir, a ação. Então, eu preciso dessas duas ferramentas, como se fosse um pé direito e um pé esquerdo para poder andar. Um pé esquerdo só, eu vou tropeçar, né? O pé direito só para tropeçar. Então, eu preciso dos dois para poder andar, para poder fazer um movimento cíclico. Quanto mais eu entendo as coisas, mais eu sou capaz de aprender. Quanto mais eu aprendo as coisas, mais isso favorece o meu entendimento do mundo. Então, eu vou fazendo um movimento cíclico assim, né? Eu posso ajudar vocês nessa parte, apenas, do entendimento. Eu posso ajudar vocês a entender. Eu posso vir e apresentar alguma coisa que eu aprendi e que eu estudei. Eu posso mostrar para vocês. Mas o entendimento de vocês
ele é limitado, né? E quando vai para a aprendizagem, aí eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada, não porque eu retiro a minha responsabilidade, mas porque é dentro de cada um. Depende da agência de cada um, né? Depende da ação de cada um. Se você tiver com os olhos fechados, com os ouvidos fechados, você não consegue nem sequer entender alguma coisa. Então depende desse esforço ativo. E na aprendizagem, se você não fizer um esforço individual, você realmente não aprende, você não domina o conteúdo. Agora, na faculdade, parece uma grande bobagem, né? Porque a gente vem de uma escola que tem um modelinho, assim, nota, e eu sei um conteúdo para tirar nota. Mas depois, na vida prática de vocês, no consultório clínico, as pessoas vão ter demandas e problemas reais. E elas vão querer solucionar esses problemas. Elas não vão pagar vocês, né? A pergunta que eu sempre faço para os alunos e que eu vou continuar fazendo é assim: você se pagaria R$ 50, R$ 70, R$ 100, a tua própria sessão, as coisas que você tem a dizer, você acha que aquilo que você tem a dizer tem esse valor? Normalmente a resposta que vem na mente é não, né? Parece que as coisas que eu tenho a dizer valem muito pouco. Se isso está acontecendo, você tem um motivo para começar a querer que essas palavras tenham valor. Elas valem muito dinheiro. E valer dinheiro significa valer coisas na vida do outro, né? Se ele está disposto a integrar isso na vida dele, se ele está disposto a oferecer parte dos recursos dele, que os recursos do ser humano são todos limitados, inclusive o dinheiro é limitado, o tempo é limitado. Se ele está disposto a oferecer o tempo dele, o dinheiro dele para você, é porque você tem algo teu, que é um domínio teu. E esse domínio só vem com a aprendizagem. Nem sempre ele vem com entendimento. Então, é importante fazer esses dois caminhos, né? Estudar e ter um movimento de aceitação. Aceitar a disciplina, não a disciplina no sentido só rigoroso da palavra, mas a disciplina no sentido da matéria, né? Do curso que a gente está fazendo. Aceitar isso, olhar as coisas com os olhos abertos, né? A nossa disciplina, tá errado esse slide, ela não é HMI, ela é HMP, tá? Aula modelo do professor. Isso significa que o material que eu vou disponibilizar para vocês vai ser por minha conta. Eu já vou mostrar para vocês na biblioteca virtual. Eu comecei a mostrar o capítulo 6 e aí fiz a introdução da disciplina, mas eu vou mostrar os principais livros, né? A gente vai trabalhar muito com aquele princípios básicos, consciência e comportamento humano e com a clínica analítica comportamental. Eu vou localizar eles, vou mostrar as capas para vocês agora. Isso tudo vai estar disponível lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, o AVA. Então, a partir dessa semana, a partir dessa aula inaugural, o AVA vai começar a ser alimentado, eu vou começar a programar ele. Os materiais vão ser basicamente nossos livros didáticos. A gente pode usar a biblioteca virtual. Vocês podem sempre procurar coisas extras. Ah, eu quero ler mais ainda sobre o behaviorismo. Eu quero uma segunda visão, eu quero um segundo autor. Então eu vou indicando para vocês. Então não tenham medo de procurar a biblioteca. Uma coisa que eu vi na minha graduação, talvez porque eu sou um pouco mais velho, né? É que quando o professor dava aula para gente, não existia AVA naquela época. Então ele dizia o tema e a gente precisava se virar na biblioteca. A partir do tema da aula, ele não indicava um autor, mas ele indicava o tema. E a partir do tema da aula, a gente ia procurar os autores. E aí, como tinha mais de um livro, né? O que acontecia é que os alunos liam livros diferentes e depois trocavam as experiências, né? Ah, eu li tal autor, li William Ball, meu colega leu Keller, o outro leu Skinner. E eu falava, ó, no meu livro tem o capítulo tal, que é assim, assim. E ao trocar informação, a gente acabava trocando os livros também. E o resultado disso era muito bom. Na época da graduação, era um pouco angustiante, porque a gente ficava um pouco perdido, assim. Mas depois eu percebi que esse movimento é bom, que fortalece, porque faz com que as pessoas tenham autonomia, elas sejam mais livres e elas aprendam o comportamento de buscar a informação. Isso é muito importante. Então, vocês já têm o ABA, mas além disso, vocês têm uma biblioteca virtual, que é muito fácil de acessar. E vocês podem também fazer esse movimento de buscar informação e buscar sempre conteúdo extra.
a partir do tema que a gente conversar, eu vou ter sempre um título assim na aula, né? A partir daquele título, daquele tema, vocês podem procurar outras leituras. Isso vai ampliar as pecinhas que vocês têm para montar o mundo de vocês. E também vou trabalhar com materiais complementares, então, eventualmente folhas de registros, aulas gravadas, vídeos, né? Videoaulas, material de animação. O nosso horário do diurno vai sempre começar a aula 8h20 da manhã. Pretendo fazer um intervalo com vocês de 10 minutos, pelo menos, às 10 horas, para a gente dar um break, esticar um pouco a perna. A gente pode conversar sobre isso numa aula que vocês estiverem mais empolgados. A gente pode ir diretão, sem intervalo, e depois eu libero vocês mais cedo, não tem problema. A gente pode sempre negociar essas coisas. Aqui no escrito do slide está marcando 20 minutos. Isso porque eu estou considerando que a gente volte a ter aula presencial, né? Esse semestre. Nesse caso, o intervalo vai ser de 20 minutos, porque eu sei que o bloco didático é afastado da cantina, então vocês precisam andar, precisam pegar fila, e às vezes não dá tempo de comer, ou às vezes não dá tempo de ir ao banheiro, não dá tempo de tomar uma água, porque tem fila, né? São muitos alunos. Então, por causa disso, eu deixo um tempinho um pouquinho maior. Mas também dá para negociar. Um dia que vocês estiverem muito cansados, a gente faz um intervalo um pouco maior, vai sempre negociando. Mas eu gostaria que tivesse uma diretriz, assim. A aula, com relação ao início também, eu pretendo ser sempre pontual com vocês. Eu vou tentar ser mais pontual possível, né? Mas eu entendo que nem sempre dá para fazer assim, às vezes ocorre algum imprevisto, então eu peço que vocês tenham paciência comigo, por acaso acontecer algum atraso. Tal como eu vou ter paciência com vocês também, se por acaso atrasarem. Eu prefiro que vocês estejam presentes do que faltem a aula, né? Então, professor, deu um imprevisto, meu celular quebrou, acabou a bateria, não demorei 1 hora para chegar. Algum familiar meu passou mal, eu passei mal, meu carro quebrou, não consegui chegar na aula. Não tem problema. Eu prefiro que você chegue 1 hora atrasado, mas que esteja presente pelo menos um pouquinho, do que deixe de participar. Quando eu estava na faculdade, eu era muito vergonhoso. Então, às vezes, se eu atrasava, eu faltava da aula. Eu ficava com vergonha. Eu chegava na porta da sala e voltava para trás, né, ia embora. Não porque eu não queria, porque eu tinha desistido, mas porque eu tinha vergonha de entrar na aula atrasado. Eu sei que eu perdi muito por isso. Então, eu digo para vocês que se por acaso atrasar, tiver com vergonha, é para que vocês, né, não liguem para isso. Mesmo assim, insistam. E que tentem cada vez mais cumprir o horário, mas que não desistam pelas adversidades, assim, estejam presentes. E o término da aula tem um horário limite, que é às 11 horas. Eu vou sempre dispensar vocês. Quando vocês estiverem muito cansados, eu dispenso alguns minutinhos antes, não tem problema com isso. Se algum dia a gente precisar conversar mais, tiver alguma dúvida, tiver interessante o assunto, eu dispenso quem precisar ir embora, mas eu fico o tempo que for preciso, assim, tá? A gente vai até meio-dia, se for preciso. Desde que haja interesse de vocês, não tem problema. Mas eu dispenso sempre os alunos no horário certo. As nossas aulas começam então hoje, né? Nosso calendário acadêmico começa dia 27 e vai até o dia 2 ou 3, eu vou conferir isso agora. Eu acho que é até o dia 3, né? Quinta-feira, dia 3. Isso, então tá errado aqui. Quinta-feira, dia 3. Deixa eu mostrar essa tabela para vocês. Aqui está o nosso período letivo, né? Isso é importante. Vocês vão reparar que esse semestre ele é mais enxuto. Ocorreu uma mudança, assim, por conta de vários fatores, né? A faculdade percebeu a importância da aula presencial. Mesmo agora no acesso remoto, né? A gente está distante um do outro, mas tem a nossa presença, não física, mas virtual, né? Isso ainda é uma aula presencial nesse sentido, embora remota, ainda é uma aula presencial nesse sentido de que tem a presença. E isso é importante, a faculdade percebeu, então ela está fazendo um movimento de eliminar as disciplinas do tipo DI, que são aquelas disciplinas interativas, né, totalmente online. Então todas as disciplinas terão esse caráter híbrido. Elas vão aproveitar alguma coisa online para que vocês tenham mais acesso, né? Precisei faltar aula presencial.
Então, a faculdade dá um suporte muito bom, vocês têm sempre o AVA disponível. Isso vai se intensificar cada vez mais, vai melhorar, a tecnologia está sempre melhorando, o AVA está cada vez melhor, e o material da faculdade institucional está melhorando cada vez mais. E além desse movimento de melhorar essa questão, a gente pretende melhorar o aspecto presencial também. Então a gente vai enxugar um pouco o semestre para poder concentrar naquilo que interessa mais. Então vocês vão reparar que ele é menor, né? Normalmente tinha 22 semanas, até 24 semanas, né? E agora são apenas 15 semanas. Então enxugou basicamente um mês. A gente começou um pouquinho mais tarde, em agosto, e vai terminar um pouquinho mais cedo, em dezembro. Vai enxugar praticamente um mês, assim, né? Por exemplo, no começo do ano, como a gente tem a semana do carnaval, a gente sempre tinha uma aula dispersa, né? E depois tinha o carnaval. Então, evitar esse tipo de circunstância vai ser importante, né? Se vocês ficam dispersos, então a gente vai enxugar para deixar o semestre mais objetivo também. São 6 aulas de conteúdo, né? Aula 1 e aula 6, que vai encerrar o conteúdo da unidade 1 e unidade 2. Aqui eu pretendo fazer com vocês o seguinte. Na unidade 1, vamos fazer uma revisão. Exponente e operante. 3 aulas para isso, né? E eu gostaria que vocês tivessem bastante franqueza comigo de dizer o que estão entendendo mesmo ou não. E eu gostaria que vocês estudassem os princípios básicos da análise do comportamento e dissessem para mim o que vocês aprenderam e o que não aprenderam. Na unidade 2, que vai ser equivalente à semana 5, 6 e 7, não, 4, 5, 6, a gente aprofunda os aspectos relacionais do comportamento, né? Começa a estudar a análise funcional do comportamento, começa a estudar as discriminações, né? A gente dá um passo acima. Aí, então, na semana 7, a gente tem a primeira prova, que vai cair unidade 1 e unidade 2. Logo em seguida, na semana 8, a gente tem uma semana de palestras. Nessa semana não haverá aula oficial, então não tem conteúdo oficial, mas apenas palestras da própria instituição, né, que são conteúdos extras. Isso para dar uma variedade para vocês de aprendizagem, né, para quebrar um pouco a estrutura. A gente conhece também que fala assim, a semana do saco cheio, ela quebra um pouco aquela estrutura formal e oferece para vocês coisas mais abrangentes, né? É bom para o currículo geral de vocês, né? Então vai ter essa semana de palestras e aí a gente não terá aula nessa semana. Na semana 9 a gente retoma o conteúdo, unidades 3 e 4, aulas 9, 10 e 11, depois 12, 13 e 14, 3 e 3 aulas, né, cada conteúdo. Não haverá nenhum feriado, então a gente aprofunda mais. E aí a gente começa a entrar no ciência e comportamento humano do Skinner para discutir coisas como agências de controle, né? O papel das instituições, do governo, das religiões, do poder em geral. O objetivo de discutir isso não é politizar a aula, tá? Sempre que eu falo esse tipo de coisa para vocês, não é para politizar a aula, aquela coisa Bolsonaro versus Lula, direita e esquerda. Não é nesse sentido. Mas é no sentido assim, ó, olha, observem todas as coisas, conheçam os dois lados, direita, esquerda, Lula e Bolsonaro, né? Mas mais do que isso, dê um passo além. Tirem esses personagens, tirem essa polarização e dê um passo além. Quais são os controles sociais que existem? Como a nossa sociedade se organiza? Qual é o controle social? Quais as contingências sociais? É importante que vocês enxerguem isso, porque o objetivo final da terapia vai ser sempre promover para o nosso cliente a liberdade, né, em primeiro lugar, e a sensatez. Então ele tem que ser liberto e sensato. Ele tem que ser livre para fazer o que ele quiser e ele tem que ser sensato para não fazer coisas que ele vai se prejudicar. Então as duas coisas têm que caminhar junto. Liberdade e sensatez. E entender os controles sociais aumentam a minha liberdade e a minha sensatez. Então eu preciso ensinar isso para vocês, para que de certa forma isso esteja presente em vocês, para que vocês também façam isso no consultório. Há um vício, um risco, né, por parte do psicólogo,
que é a tendência a seduzir o cliente. Não a sedução no sentido sexual, assim, né? Mas a sedução no sentido de falar para o cliente aquilo que ele quer ouvir. Dizer que ele está certo, que ele tem que ser ele mesmo, que ele tem que confiar mais em si mesmo. Que é como se fosse uma coisa de incentivo, assim. Ah, seja você mesmo, você está certo, você contra o mundo. Mas isso não é psicologia. Porque isso não resolve os problemas do cliente de verdade, em primeiro lugar. Não o torna mais livre, mas pelo contrário, ele fica mais preso em crenças e mais preso em aceitação, né? Ele precisa cada vez mais de aceitação dos outros. E também prende vocês porque vocês aprendem a falar aquilo que o outro quer ouvir, né? Então fica toda a situação de manipulação, o manipulador e o manipulado, eles executam um efeito mútuo assim, um prende o outro naquilo. Isso restringe a liberdade. Então o psicólogo que seduz o aluno, ou o professor que seduz o aluno, ou o psicólogo que seduz o cliente, ou o médico que seduz o paciente, né? Ou o padre que seduz o fiel, o pastor que seduz o fiel. Sempre que tem uma relação de hierarquia, de conhecimento, ocorre esse risco de controle, de sedução, num sentido mais amplo da palavra, né? Não sedução amorosa, romântica, mas ah, aquela aproximação que prende a pessoa por um interesse, né? Eu digo coisas que te alegram de certa forma, mas que tem como objetivo te aproximar de mim. Sempre que acontece isso, eu estou restringindo as pessoas, eu estou amarrando as pessoas. No Brasil, a gente tem uma tendência a fazer isso, mesmo sem querer. Inclusive, a gente tem aquele ditado, né, do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é sempre uma coisa assim, romper uma norma para favorecer alguém ou para me favorecer. Então, eu gero uma espécie de camaradagem, mas isso tem um preço. Quanto mais eu prendo as pessoas, mais elas se prendem a mim. Quanto mais eu controlo, mais eu sou controlado. Inclusive, tem outro ditado aqui no Brasil, que é o me engana que eu gosto, né? É uma circunstância que você depende dos favores do outro, você depende da prisão do outro, então você deliberadamente compactua com a ação dele, né? E você, na circunstância, fala isso, fala, olha, eu tenho que vivenciar essa circunstância de prisão, eu sei que eu estou enganado, mas me engana que eu gosto. É uma coisa que é típica do Brasil, e o psicólogo também vai trazer isso. E vocês vão reparar que a psicologia ela tem muito oba-oba, assim. Tem muito psicólogo que faz isso, bate palminha, dá um abraço, joga beijinho. Mas às vezes isso é só uma ferramenta de manipulação, tá? É só um controle. Então, na unidade 3 e na unidade 4, quando a gente discutir agências de controle, o objetivo não é politizar as coisas, mas deixar vocês mais livres ainda, para que vocês possam exercer mais liberdade, para que vocês possam exercer mais domínio sobre a própria vida, para que vocês possam ser mais libertadores, né? O psicólogo libertador, ele cura as pessoas, porque daí a pessoa não fica presa no pensamento, não fica presa na regra, é nesse sentido. Terminadas essas duas unidades, 3 e 4, quando a gente vai para agência de controle, comportamento verbal, regras, que é uma das grandes preocupações do Skinner, né? A gente aprende a entender o behaviorismo de fato. Aí então a gente tem a prova 2, na semana 15. Na prova 2, na prova um primeiro, né? Na prova um, o conteúdo vai ser dividido 50-50, 50% unidade 1, 50% unidade 2. Na prova 2, o conteúdo vai ser dividido 10, 10, 40, 40. Então, 10% unidade 1, 10% unidade 2, 40% unidade 3, 40% unidade 4. De forma que tem um peso maior na segunda parte, mas ainda assim serão cobradas questões do conteúdo todo, né? Para verificar que vocês realmente fixaram tudo isso. E aí, caso alguém tenha perdido prova, a gente vai fazer a segunda chamada na semana 16. E caso alguém precise de nota, a gente faz o exame. E isso até o dia 10 de dezembro. Então a gente vai encerrar o semestre. Se tudo ocorrer bem, dia 3 de dezembro a gente encerra o semestre. Vocês estão de férias. Se for necessário ajuste, né? Segunda chamada, o exame, até o dia 10. Então vocês estão de férias. Percebam que o semestre termina mais cedo. Isso implica que as aulas vão ser mais intensas em conteúdo, que elas vão ser mais focadas. Então eu preciso que vocês realmente tenham essa disposição pessoal, assim, né? Tenham esse movimento pessoal.
Das nossas provas, então, a gente já tem a data. Eu não sei se essa data está correta para quinta-feira, mas prestem atenção na semana, isso é mais importante, tá? Então, na semana 7 e semana 15, as datas de prova são essas. E nossos trabalhos vão ser organizados mês a mês. Então, o primeiro trabalho é para mais ou menos daqui a um mês, na semana 7. O segundo trabalho é um mês depois da semana 7, na semana 11. E aí o próximo, na semana 15. Então, vocês vão ter sempre um trabalho para fazer, e esse trabalho ele vai ser sempre amarrado com a matéria. Vão ser sempre circunstâncias relacionadas com a matéria. Eu não vou pedir de pesquisa extra, coisa de fora, investigações, assim, o trabalho de campo extra, porque eu sei que essa matéria é pesada. Aliás, esse semestre, eu estou repetindo isso em todas as matérias, porque eu estou com as bases biológicas mais pesadas e que elas exigem mesmo esforço por parte do aluno, porque são pensamentos bastante até contrastantes com o que a gente está acostumado. É diferente de uma matéria que tenha mais aproximação do nosso dia a dia, ela é mais natural para a gente. Essas não são tão naturais assim. Então, as anatomias, as bases biológicas, isso não está normalmente no nosso pensamento do dia a dia. A análise do comportamento não está normalmente instalada no nosso pensamento. Então, por isso, o nosso trabalho vai ser sempre amarradinho com a matéria. E as semanas serão essas aqui, 7, 11 e 15, tá? Eu vou disponibilizar para vocês esse calendário, então logo ele esteja pronto. Eu já vou jogar lá no grupo de vocês, né? No grupo de trabalho de vocês. E eu acho que é isso. Da nossa comunicação oficial, a gente vai usar o AVA, tal como nas outras matérias. Peço que vocês não me mandem trabalhos. Essa disciplina é híbrida, então vocês vão ter uma série de exercícios, um tutor. Quando o tutor pedir as coisas, há necessidade que você reporte isso aí ao tutor, não precisa mandar para mim. É como se fossem duas matérias simultâneas acontecendo, uma online e uma presencial. Elas têm amarração, a gente troca informações, eu e o tutor, mas elas têm uma carga horária mais abrangente. Elas têm como objetivo realmente ampliar o conhecimento de vocês. E aí, a nossa comunicação oficial pelo AVA, ela tem uma característica de deixar um registro bom, assim, então tudo que for importante, for oficial, vocês podem mandar para mim, copiar para a professora Lucimar, coisas que exigem posição, assim, na faculdade, né? Ela tem esse caráter de ser a nossa comunicação oficial mesmo. E comunicação auxiliar vai ser feita pelo WhatsApp. Então, professor, furou o pneu do meu carro, eu vou atrasar, tô passando mal, vou precisar faltar a aula, perdi determinada coisa, o senhor pode me encaminhar de novo. Isso que precisa ser rapidinho, bate-bola, a gente vai ter um grupo no WhatsApp. Eu vou adicionar todos vocês que quiserem participar, né? Alguns eu já tenho contato, então eu já crio o grupo, já adiciono. Vou adicionar a Gabriele, que é a representante da turma. E aí então ela manda o link para vocês, tal como nas outras matérias, tá? Vai ser feito assim, pelo WhatsApp. Peço aquele limite da boa conduta, né? Respeito com os horários, determinados assuntos, tomem cuidado, né? Aprendam a fazer isso não por mim, não porque eu sou moralista. Quando eu falo isso na aula, não é porque eu sou moralista, ele não gosta que fala palavrão, não. Não, é porque é um exercício que, inclusive, eu mesmo tenho que me policiar, né? Porque eu sou muito brincalhão, falo muita bobagem, falo palavrão, mas acontece que a nossa conduta, enquanto psicólogos, ela é uma espécie de vitrine do nosso comportamento, é uma espécie de vitrine da nossa clínica, né? O cliente não tem muito como discernir se a gente sabe uma coisa ou não, então ele vai olhar para aquilo que a gente faz. E se a gente tem um hábito de expor certos comportamentos que são ásperos, de expor certas opiniões e de expor certas condutas ásperas, isso vai transpassar para o cliente também. É como se fosse uma espécie de marketing pessoal, né? Então, no limite, se valorizar, se respeitar, respeitar a, a própria natureza, né? Se resguardar, não se expor. Isso é um treino também que precisa ser aprendido por vocês. Para os homens, é muito importante
no sentido de mostrar sobriedade, né? O homem ele tem que passar sobriedade, ele tem que ser sóbrio para ter um bom atendimento, ele tem que ser centrado, né? E quer dizer, ele tem que controlar a sua violência, ele tem que controlar a sua agressividade, a sua masculinidade. E para as mulheres, esse centro, essa ser sóbrio, significa controlar a sua beleza, né? A característica principal do masculino é o carisma, e o carisma tem a ver com a ação, e a ação tem a ver com a violência, né? Com a agressão, né? De certa forma, tem relação nisso. Então, um carisma, um homem carismático, é aquele que controla a sua conduta, ele tem uma conduta polida, né? Ele é gentil, ele é um cavalheiro, como na antiguidade era. Então, o psicólogo tem que ter um pouco disso, né? Ele tem que ter essa conduta. Ele tem que ser verdadeiro, claro, né? Masculino, mas ele tem que ser cavalheiro, gentil, gentileza. E a característica feminina principal é a beleza, né? A característica de tornar as coisas mais agradáveis. A presença feminina torna as coisas mais agradáveis, mais bonitas. A mulher embeleza as coisas. E ela pode ter um vício relacionado a isso, que é a sedução, né? Sedução mesmo erótica, sensualizada. Então, ela pode se expor muito a corpo, expor muito a própria aparência. E tanto a virilidade masculina quanto a beleza feminina, elas podem funcionar também como agências de controle, né, de tirar a liberdade do outro. Não é legal eu ficar andando por aí tirando a atenção das pessoas, descontrolando as pessoas, ou me expondo, né? Isso gera julgamento das pessoas para comigo, mas também gera uma espécie de falta ética da minha parte, né? Eu estou sendo antiético, eu não estou tendo a ética humana, eu estou tirando a liberdade dos outros fazendo isso. Então, tenham cuidado com o WhatsApp, os assuntos que vocês vão colocar, as fotos, etc, né? Podemos brincar, colocar figurinha, tudo, mas sempre pensem nisso. E aí, como comunicação eventual do eventual, assim, em último caso, eu tenho redes sociais. Então, professor, mandar uma mensagem no Facebook porque meu celular, meu cachorro comeu o celular e comeu meu carro. E comeu a Ava também. Não tem como falar de outro jeito. Então, tudo bem, pode mandar pelo Facebook, não tem problema. Mas aí a responsabilidade é ainda maior. Lembre-se, é uma rede social, é onde você vai estar exposto em sociedade. Então, tome cuidado com isso. Tenha esse discernimento. Eu estou falando isso para vocês só para deixar gravado, né? Essa aula é gravada, vai lá para online, vai para o YouTube, e aí outras pessoas vão assistir. Mas o pessoal da turma de vocês, eu sei que é bastante responsável, são pessoas boas, a turma de vocês é bem agradável, não faz isso. Mas é sempre bom frisar essas coisas, tá? E por hoje é só. A apresentação da aula é essa, a introdução da disciplina é essa. Não se assustem, eu sei que pode parecer meio pesado, né? Eu entendi na hora que ele estava falando, mas agora parece que eu já não entendi nada. Não tem problema. Vocês vão adquirindo propriedade nisso conforme o curso for andando, tá? Eu sei, a análise do comportamento ela assusta um pouquinho, mas depois que vocês aprenderem um pouquinho mais, vai ser bom até para ajudar a sistematizar o pensamento. Olhar para as coisas e dizer o que é de forma sistemática vai ser bom para a clínica de vocês, para a vida de vocês, né? E para trazer essa maturidade humana que é importante para o psicólogo e para a vida profissional. É isso, gente. Alguma dúvida, alguma coisa ficou em aberto, algo que vocês queiram comentar, algum assunto? Fale agora e cale-se para sempre, né? Não, brincadeira. Bom, se não tem nada, é isso. A aula está encerrada por hoje. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela presença de vocês. Eu sei que é difícil, primeiro dia de aula, a gente está com sono, ainda está cansado. Então, eu agradeço por vocês estarem presentes. Bom retorno a todos, tá? Vocês tenham um semestre glorioso, vocês consigam atingir os objetivos de vocês. Bom regresso e é um prazer revê-los, ao menos de forma virtual. É muito bom estar com vocês de novo, tá? Sejam todos bem-vindos de novo à faculdade, e tenham um bom dia. É isso. Até mais, pessoal. Obrigada, professor.
Ótimo dia para você também. Obrigado, eu.